Graças e paz, irmãos. Amém. Deus tem sido bom conosco. Deus tem nos abençoado. E é bom ouvir testemunhos que edificam a nossa fé. E glória a Deus por isso. É muito bom estar aqui, poder ministrar mais uma vez. Poder falar um pouco do Evangelho e um pouco do que Jesus faz e do que Ele pode fazer. É um privilégio poder ministrar. E eu queria que você se concentrasse aí para ouvir a palavra de Deus, que você ouvisse, meditasse. Não entendi, Cláudio. Vai liberar as crianças? Tá. Então vamos liberar as crianças, então. Antes de liberar, vamos orar por elas? Deus, nós te louvamos por causa dos teus pequeninos, dessas crianças, Deus, o Senhor tem levantado nesse lugar, Deus, nós oramos por cada um deles e nós queremos abençoar o entendimento deles, nós queremos abençoar os seus corações, nós queremos profetizar uma caminhada junto contigo, um caminhar na tua presença, Deus. Então, eu oro para que eles possam ganhar mais entendimento nessa linha, eu oro para que eles possam ouvir a tua palavra e amar a tua palavra e assim te amar, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Liberadas as crianças. Pensei que as crianças iam ficar também. Nem vi. E eu dizia que é muito bom estar aqui, poder ministrar. E enquanto eu buscava de Deus alguma coisa para falar nessa noite, Deus me perguntava o que nós fazemos para Ele. Qual é o propósito de estarmos aqui, talvez? Qual o propósito da nossa existência? Qual o propósito que nos motivou a vir até esse lugar? O que nos trouxe até esse lugar? O que nos faz ser igreja nesse lugar? O que nos torna igreja nesse lugar? O que me motivou a me juntar com vocês para ser igreja? O que te motiva a sair da sua casa num dia talvez frio e entrar nesse lugar? O que motiva você que nos assiste a ligar a sua TV e ouvir o culto, participar de um culto? O que traz ao nosso coração, o que a gente pensa quando a gente vem até esse lugar? Qual o propósito? Porque a gente sabe que Deus não tem nenhuma carência. Não é uma carência de Deus que nós estejamos aqui sentados. Não há carência no coração de Jesus. Porque Jesus, Ele é tudo nele mesmo e no Pai. Ele é tudo no Espírito Santo. Nós buscamos um Deus triuno. Buscamos um Deus que faz parte de uma trindade e que nada falta a Ele. Deus não tem nenhuma carência. Então, o que nós fazemos aqui? Por que nós viemos? Por que nós lançamos a nossa vida em serviço ao Senhor? Existe um propósito. E existe um propósito eterno, que é fazer Deus glorificado. Todas as coisas se fazem por conta de glorificar a Deus. Todas as coisas foram criadas para louvor e glória de Deus. Então, por isso estamos aqui. Por isso nos reunimos como igreja e por isso precisamos viver igreja. Para que o nome de Deus seja glorificado. E tudo que nós fazemos precisa glorificar ao nome do Senhor. Todas as nossas movimentações, entrada e saída desse lugar, tem que glorificar a Deus. E é muito importante a gente entender isso, para que não haja uma divisão de quem está aqui em cima ministrando o louvor, talvez, uma pregação como eu estou, de alguém que está ouvindo. Não é essa distinção de, poxa, ele carrega uma importância maior no reino. Talvez não. Todos aqui reunidos como igreja, temos o mesmo propósito de glorificar a Deus. Então há uma responsabilidade sobre a minha vida, mas também há uma responsabilidade sobre a vida de cada um de vocês. Não é apenas entrar e ouvir uma mensagem, é entrar e participar de uma adoração que glorifica ao Rei. Por isso, a todo tempo, o Rui falou, vamos cantar uma canção, vamos ministrar, não se importe em cantar uma canção somente, se importe em glorificar a Ele. Use o seu coração para glorificar a Ele. Então, cada um de nós é responsável por glorificar ao Pai. Eu queria que ficasse guardado no seu coração que cada um de vocês são importantes para que o culto flua nesse lugar. Cada um de nós a entrar
somos responsáveis por atrair a glória de Deus para esse lugar. Cada um de nós, quando acessamos esse ambiente, somos responsáveis por levantar um altar, e não somente aquele que ministra, e não somente aquele que canta um louvor. Todos nós temos a nossa responsabilidade como igreja. E eu queria que você abrisse aí sua Bíblia em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João 17, a oração de Jesus, no versículo 20. Jesus vai orar assim: eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só até aí, feche seus olhos. Deus, nós oramos debaixo da tua palavra, debaixo da tua oração, Jesus, nós pedimos que sejamos um nesse lugar. Nós oramos, Pai, para que o teu espírito de entendimento caia sobre esse lugar, para que as mentes e os corações se abram para a tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse texto é muito conhecido, o Evangelho de João, onde Jesus ele faz a sua oração. Obrigado, Cláudio. Tá boa. Tá perfeito. Jesus ele faz uma oração em petição aos seus discípulos para que eles tivessem unidade, para que eles andassem junto em união. E o Novo Testamento, ele mostra muitas vezes Jesus falando de maneira enfática aqueles que ele chamou, aqueles que o Pai predestinou, aqueles que o Pai elegeu, e ele chama não somente, na verdade, Jesus não chama ele de cristãos ou de crentes, mas ele enfatiza que eles são discípulos dele. E há uma diferença entre somente crer ou somente ser um cristão, porque talvez você não saiba, mas a palavra cristão era meio que uma zoação naquele tempo. Era como dizer, olha lá, ali está um povo que é parecido com aquele judeu que morreu, olha lá vão eles, são os cristãos. Era como um deboche às pessoas. Então, hoje não, hoje somos cristãos, mas bem verdade que a palavra discípulos de Jesus expressa algo mais profundo e não tão simples como alguém que crê. Alguém que crê se faz um pouco vago. Alguém que crê em quê? O que ele crê? Talvez ele até crê em Jesus. E existam até cristãos que talvez creem em Cristo, se chamem cristãos, mas que não são verdadeiramente discípulos. Existe algo que existia no mundo católico que chegou até nós, que era o católico não praticante. E hoje chega até nós o cristão não praticante também. Alguém que crê em Jesus, alguém que acredita que Deus existe, mas não se dispõe a seguir os seus mandamentos e os seus conselhos. Alguém que crê no Senhor, sabe que Ele existe, até teme a Deus, mas que não consegue caminhar como um verdadeiro discípulo. Porque discípulos são aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Discípulos são aqueles que colocam a sua vida diante do Senhor em amor, aqueles que amam a sua palavra e por isso vivem debaixo da vontade de Deus. E há uma grande diferença em somente crer que Jesus existe e crer que Jesus é o meu Salvador e por isso eu mudo totalmente o meu modo de ser e de agir. É como Paulo, ele diz sobre si mesmo: já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer? Eu parei de viver a minha vida, eu parei de viver da maneira que eu queria e passei a ser um discípulo e andar como ele andava, como ele andou. Eu parei de ter a minha vida baseada no que eu pensava e eu matei as minhas convicções, eu matei aquilo que eu achava que era certo e agora eu passo a viver como um discípulo, trilhando o caminho do meu mestre.
Ser um discípulo implica em fazer tudo o que Jesus faz. Ser um discípulo implica em abandonar tudo para seguir a Jesus. Não era isso que ele falava e perguntava? Larga tudo e me segue. Larga todas as coisas e me segue. Deixa tudo e me segue. É uma prova de amor incondicional. Quanto nós amamos a Deus, quanto nós estamos dispostos a viver o discipulado de Cristo. Porque não se engane, há um preço em caminhar com Jesus. Há um preço em seguir o seu caminho. Muitas vezes a gente não, ao entrar na igreja, a gente não percebe que é necessário uma caminhada. A gente entra, olha e acha bonito, mas até se entrega a Ele, mas não percebe que é necessário continuar se entregando a Ele. Nós entramos porque a igreja é bonita, porque a igreja tem um bom louvor, mas precisamos continuar trilhando o caminho dele. Há uma série de mandamentos a quais Jesus ordena que seus discípulos cumpram e sigam. Era necessário caminhar com Jesus a todo tempo e aprender com ele, praticar as coisas dele. Em João, um pouquinho mais para trás, João 6. João 6, versículo 1. Amém? Quem achou, diga sim. Sim. Após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíade, e uma grande multidão o seguia, porque eles viam seus milagres que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E agora a gente vê um novo grupo de pessoas que são a grande multidão. Vai dizer aí no versículo 2, e uma grande multidão o seguia. E aí a gente vai começar a perceber que Jesus ele não é atrativo somente para um discípulo dele. Jesus não é atrativo somente para aqueles que querem trilhar e amar o seu caminho de todo o coração. Jesus ele começa a ser atrativo para uma grande multidão, para um grande número de pessoas que queriam seguir simplesmente porque viram alguns milagres. E aí Jesus se torna atrativo para alguns tipos de pessoas que se tornam carentes de algum milagre, carentes de alguma demanda. E se a gente observar o contexto de igreja, a igreja também é um lugar muito atrativo para pessoas carentes. Talvez não nos dias de hoje, de pandemia, mas um tempo atrás, a igreja é um lugar onde todos se abraçam. E uma pessoa emocionalmente carente, receber vários abraços no mesmo dia, eu acredito que deve ser uma bênção. A igreja é um lugar onde pessoas constantemente dizem que amam umas às outras. Coisas que em alguns lares não existem. Pessoas que estão carentes de amor nos seus lares, ao entrar na igreja, ao se deparar com Cristo, percebem que pessoas que talvez não a conheçam tão bem, digam que a amam. Isso faz bem para o seu interior. Não sei para você, mas para mim faria bem. Se eu estivesse carente de amor, carente de receber um abraço, carente de ser ouvido, a igreja seria um belo lugar. Hoje nós temos um pastor que ouve as suas ovelhas, amém? Nós temos líderes que ouvem os seus liderados, e se você quiser conversar, você vai ter alguém para conversar, e não há nenhum erro nisso. Não me entenda mal, eu não estou criticando a igreja em si. É muito bom receber um abraço, é muito bom poder ser ouvido, e isso é uma bênção. Era muito bom para a multidão ter tuas enfermidades curadas. Era muito bom para a multidão onde tinha um cego que não via, agora ele vê. Era muito bom para a multidão quando Jesus alimentava todo um povo. Olha só, tem pão de graça. Tem comida de graça. É lógico que vai juntar uma multidão. Faz um bolo aqui na igreja, pastor. Abre as portas para tu. Quanta gente que não vai subir. Fala que está dando quentinha de graça. Todo dia, você vai ver que vai.
gente vai ficar pobre. Mas é verdade, irmãos. A multidão, ela está querendo apenas cessar as suas carências. Está querendo somente ter as suas carências supridas em Jesus. Tanto é que Jesus atravessa de um lado do mar da Galileia para o outro, e quando ele chega, está a multidão de novo lá. Pô, por que vocês estão atrás de mim? Eu já alimentei vocês querem que eu alimente de novo? Olha só, se vocês não quiserem se alimentar de mim, eu não vou mais alimentar vocês. Porque a multidão queria apenas suprir a sua carência. A multidão, ela quer o que Jesus as alimente, mas ela não quer se alimentar de Jesus. Ela quer apenas os alimentos que Jesus pode dar físicos, mas os alimentos espiritual, que é o próprio Jesus, ele se diz o pão, a multidão não deseja. Porque o pão que é o corpo de Jesus, é difícil de mastigar, é difícil de engolir. O sangue de Jesus, aquilo que Jesus cobra, e o custo disso é muito grande. Por isso a multidão, eita, talvez não. Eu queria suprir as carências. Eu queria suprir minhas necessidades. Eu não quero me comprometer totalmente. Esse é o grande diferencial do discípulo e da multidão. Enquanto a multidão, ela abraça partes de Jesus, o discípulo quer abraçar Jesus como um todo. Enquanto a multidão quer apenas parte de Jesus, o discípulo quer se lançar aos pés de Jesus e quer Jesus como um todo. E em muitos ambientes existe uma mistura de discípulos e multidão. Em todo lugar vai ter. E a gente vai ver pessoas presas em igrejas, não somente porque amam a Jesus, mas presas a coisas e carências. Presas a uma boa ministração ou uma boa palavra. E no dia que não tiver uma boa ministração, e no dia que não tiver uma boa palavra que agrade o seu coração, essas pessoas vão deixar de entrar por essas portas. Vão abandonar Jesus. No dia que não tiver aquilo que lhe agrada, porque por muitas vezes o evangelho é misturado com algumas coisas para trazer atrativos. E quando esses atrativos faltarem, o evangelho nu e cru, a forma exata do evangelho, vai afrontar a multidão. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Era uma multidão muito grande. Quando ele expressou o evangelho, olha, vocês têm que ter parte comigo, a multidão. Essas palavras são duras demais. Essas palavras são muito duras e ofensivas a mim. Não era bem isso que eu queria. Então vai existir um grupo de pessoas há anos preso na igreja, mas preso por carência de alguma situação na sua vida. Preso por querer algo de Jesus e não o próprio Jesus. E é esse o comparativo que eu queria trazer à sua mente. De estar preso somente a carências ou se estamos presos realmente em Jesus e na sua vontade. Porque não se engane, quem está preso nas coisas, uma hora ou outra vai abandonar o barco. Quem está somente preso por carências emocionais, uma hora ou outra vai abandonar o barco. E não pelo fato de deixarem de ser discípulos, mas sim pelo fato de que nunca foram discípulos de Cristo. Porque é bem verdade, aqueles que são discípulos de Cristo jamais abandonarão o Mestre. Aqueles que experimentaram de fato Jesus e quem Ele é, e como Deus tira as pessoas de onde elas estavam, do sofrimento, da amargura, essas pessoas não conseguem retornar atrás. O Espírito Santo incomoda. De alguma forma, o Espírito Santo traz à tona a lembrança. E por isso precisamos deixar de ser multidão. Precisamos mergulhar no discipulado de Cristo. A multidão quer Jesus para saciar os próprios interesses. O discípulo quer Jesus para saciar os desejos daquele que o chamou. Os discípulos, eles não querem mais saciar os seus próprios desejos. Eles querem saciar os desejos do Pai. Eles querem cumprir os desejos do Pai. Eles querem trilhar os propósitos do Pai. Por que estamos aqui, irmãos? Por que viemos até esse lugar? Por que estamos aqui? Queremos casar? Como o Ruivo casou?
quase que ficou sem certidão. Ainda bem que não ficou. Quem segue o ruivo sabe que demorou, né? Brincadeira, cara. Demorou não, foi certinho. 12 anos certinhos. Irmão, será que estamos na igreja para ser felizes apenas? Ter uma alegria momentânea e passageira? Será que queremos estar na igreja porque queremos conquistar um carro, uma casa? Não é para isso que Jesus nos chamou. Deus nos chamou para o seu propósito, para cumprir o seu propósito, para sermos igreja. Se você olhar o Evangelho, Jesus jamais chamou uma multidão. Jamais você vai ver Jesus, vem multidão, vem, me segue todo mundo. Não, ele chama discípulos. Mas a multidão insistia em segui-los, porque eles viam atrativos nele. Da mesma forma, quando falamos de igreja e de viver igreja, certamente vamos ter multidão na igreja. Certamente vamos ter pessoas que vão entrar e que a gente talvez nem conheça, que aos olhos de Jesus são como a multidão. E aí a gente pode parar e tentar analisar da forma de que existe uma igreja visível e uma igreja que é invisível aos nossos olhos. A igreja visível é o que a gente pode enxergar. São o número de pessoas que a gente vê. Pessoas que entram e saem por essas portas. Pessoas que conversam conosco. E sou crente, sim. É a igreja visível. Mas existe uma igreja que é invisível aos nossos olhos. Que não é possível enxergar, porque não temos capacidade de observar o coração de ninguém. Não temos a capacidade de eu olhar para o Mateus e falar, verdadeiramente ele é um discípulo. Olhar para o pastor, verdadeiramente ele é um discípulo. Nós podemos imaginar, olhando a frequência, esse irmão vem sempre. Ele tem um fogo por estar na presença de Deus. Esse irmão constantemente, ele cresce no espírito dele. E a gente pode estimar que vivemos entre discípulos. Mas existe uma igreja invisível, que é visível apenas a Deus. E é Deus que enxerga essa igreja. E quando eu falo de igreja, irmãos, não pense só nesse ambiente. Pense em igreja como um todo. Existe uma igreja visível, denominações visíveis, mas existe uma igreja que é visível somente aos olhos de Jesus, que são formadas por discípulos que amam a Deus constantemente e entregam a sua vida. Existe uma igreja invisível. Efésios 5 vai dizer que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Efésios 5. Jesus, ele entregou a sua vida por aqueles que o Pai o deu para que formassem igrejas. Para que igrejas fossem formadas, para que ajuntamentos fossem formados. Então a gente percebe que uma igreja ou uma comunidade é formada por todos aqueles a qual Cristo morreu para redimir, ou aqueles que o Pai o deu. Então essa igreja invisível é, na verdade, verdadeiramente espiritual e não só terrena. É uma igreja que não está aqui fisicamente, mas espiritualmente ela está diante de Deus ministrando a Ele. E quando pensamos como observar o coração de alguém, não temos como. Somente Deus pode enxergar o coração de alguém. E aí nós conseguimos compreender o que diz em Mateus 7, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: naquele dia, muitos chegarão a mim e falarão, em teu nome não profetizamos, Senhor. Em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos cura. Não foi em teu nome que passamos a nossa vida inteira dentro de uma igreja. E naquele dia Jesus vai falar, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque passaram a sua vida sem compreender que estavam presos somente no meio de multidão e não eram discípulos de verdade. Passaram a sua vida sem entender o que de fato estavam fazendo e não perceberam, até que sua vida passou e eles acharam que eram igreja. Por isso eu quero trazer essa palavra para alertar o seu coração. Para que no fim da sua jornada você não se pegue como a multidão. Para que no fim da sua jornada você não se encontre como sendo não conhecido pelo Pai, pelo próprio Jesus. Imagina, não vos conheço, mas eu frequentava a igreja,
não vos conheço. Eu só conheço os meus discípulos. Irmão, eu sei que essa palavra não é a melhor e a mais agradável para o seu coração. E não é a mais agradável para eu ministrar, não é o que eu queria estar ministrando. Mas, de vez em quando, é necessário trazermos ao nosso entendimento a responsabilidade do reino de Deus e a responsabilidade de vivermos igreja. De vez em quando, é preciso ouvirmos novamente o Evangelho. Mas já somos crentes, mas é necessário ouvir o Evangelho. Porque é no Evangelho que há o poder de Deus. É no Evangelho que está a salvação, é no Evangelho que está a cura, é no Evangelho que se encontra o Jesus. É no Evangelho que se encontra o Cristo Redentor e Salvador. Anda um pouquinho com a sua Bíblia. Atos 2. Atos 2, 42. Então falamos sobre dois grupos de pessoas que formam uma igreja visível e falamos de um grupo de pessoas, os discípulos, que formam a igreja invisível, aquela que Deus se agrada e vê. E agora nós lemos aqui no versículo 42 de Atos 2. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobrevinha o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias, concordentemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Aqui é um relato das primeiras igrejas, ou da primeira igreja que se formou, a primeira reunião visível que se formou, que a gente chama de eclésia. O primeiro ajuntamento de pessoas, mas a gente bem sabe que a igreja sempre existiu. O Felipe ministrou domingo passado sobre o mistério de Deus ser Cristo e o mistério de Cristo ser a igreja. Então a igreja sempre existiu, só que em Cristo. Só que o mistério foi revelado no Novo Testamento e a igreja apareceu. A gente vê no Antigo Testamento alguns ajuntamentos que eram chamados de assembleia. E a gente sabe que a Assembleia de Deus é a igreja. Assembleia de Deus. Você é da Assembleia que está ouvindo? E eram feitos ajuntamentos e assembleias solenes. Alguém é da Assembleia? Lipe já foi da Assembleia, né, Lipe? Eram feitos ajuntamentos de pessoas. E isso era igreja também. No hebraico, essa assembleia também significava algo parecido com eclésia, que é esse ajuntamento, igreja. Então a igreja sempre existiu, só que era um mistério que se revelou no Novo Testamento, quando a partir de Cristo a igreja sai dele. Então a gente vê o propósito da igreja em toda a Bíblia e do cumprimento dos propósitos de Deus, e a gente vai ter, por propósito, a igreja ela é responsável por expressar exatamente o reino de Deus na terra. A igreja agora se torna responsável por ser a expressão exata do reino de Deus aqui na terra. E somos a expressão exata do reino de Deus aqui na terra? Ainda não. Ainda não. Mas esse é o nosso propósito. De amadurecer e crescer até que sejamos uma igreja madura, uma igreja que expressa o reino de Deus, por mais que em alguns momentos o reino de Deus é revelado por meio da igreja. Como? Em cura. As curas fazem parte do reino de Deus.
em maravilhas. As maravilhas fazem parte do reino de Deus. Profecias fazem parte do reino de Deus. Então, quando há uma cura, quando há um milagre, como foi contado aqui, é uma expressão do reino de Deus. Talvez não a mais exata, perfeita e constante, mas é uma expressão do reino de Deus. E um dia será plena, porque estamos amadurecendo e nos tornando como Cristo, estamos nos tornando como a igreja que Ele espera, a igreja perfeita, a igreja que expressa esse reino. Então nós temos como propósito caminhar olhando para o reino de Deus e fazer de tudo para que o reino de Deus se expresse no meio de nós, para que o reino de Deus se faça presente no meio de nós, talvez não com plenitude, mas como sinais de que o reino está vindo. Talvez não como Jesus está aqui visível, mas Jesus se faz presente em espírito aqui. E um dia Ele estará presente no meio de nós. E isso aponta para um futuro. E a igreja precisa apontar para esse propósito, de ser a expressão exata do reino de Deus na terra. Outro ponto importante aqui que eu queria pensar com vocês era a forma que essa igreja atuava, né? Falam que eles eram unânimes, né? E isso fala de ter o mesmo coração. E a gente ouve muito falar sobre isso. Precisamos ser unidos, precisamos ter uma união. Mas a união talvez seja diferente da unidade. Quando a gente se junta, a gente consegue sim andar e caminhar, fazer alguma coisa, fazer uma obra, pintar a igreja, fazer um evangelismo. Mas isso não necessariamente é uma unidade. A união não necessariamente é uma unidade de todo o coração. E quando essa igreja é apresentada em Atos, fica bem claro que há uma unidade de coração, uma unidade em tudo que eles faziam. Não só uma união que se desprende a fazer coisas e se juntar para fazer coisas, mas uma unidade em seu coração que em tudo fazem juntos. É ter o mesmo coração que o Mateus, é ter o mesmo coração do pastor, a ponto de a dor dele ser a minha dor. Essa é a expressão da igreja. A ponto da dor do Lipe ser a minha dor, a ponto da alegria do Lipe ser a minha alegria. E precisamos trilhar esse caminho de unidade quanto à igreja. Precisamos de fato viver a igreja. E não só viver uma igreja de Atos, mas viver a igreja dos últimos dias. Precisamos viver essa igreja que sente em seu coração a alegria quando o irmão tem alegria, que sente tristeza e chora quando é necessário chorar, e que tem tudo em unidade, que tem tudo em união. Porque a Bíblia diz sobre nós que somos pedras vivas também. Pedras vivas que edificam um lugar, e não pedras jogadas. Há uma diferença em ser todo mundo pedra viva e não edificar nada, e agora um monte de pedras que tem um propósito. É diferente sermos cristãos, cada um vive a sua vida, e sermos cristãos onde todos temos um propósito e estamos buscando chegar no mesmo lugar. É diferente quando o nosso coração queima pelo mesmo objetivo e pela mesma questão. E aí a igreja começa a avançar. E aí há um avanço da igreja quando depositamos o mesmo coração, quando entendemos que precisamos ter o mesmo coração, é o coração de Cristo. E aí a igreja começa a avançar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? A real necessidade de formarmos uma igreja como discípulos e viver essa igreja como discípulos, tendo o mesmo coração. Viver o mesmo coração. A palavra de Deus vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas uma igreja que avança. Precisamos avançar. E aí as portas do inferno não vão prevalecer contra essa igreja. A igreja que vive a unidade, e não só uma união. A igreja de discípulos formados. Discípulos que amam a Cristo e amam a Jesus. Queria orar por você, se você pudesse colocar de pé. Jesus, ele ora para que haja a mesma unidade que há entre ele e o Pai. Imagina quão próximo Jesus está do Pai, quão próximo Jesus
representa o Pai. E Jesus, ele ora para que essa unidade se fizesse presente em seus discípulos também. Queria que você fechasse seus olhos e analisasse o seu coração. E pensasse: por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito nesse lugar? Porque constantemente eu entro e saio por essas portas. Porque constantemente eu assisto uma live na internet. Porque constantemente eu estou no YouTube assistindo essa ministração, esse culto. Espírito Santo, se mova nesse lugar, Espírito Santo. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor fale aos nossos corações. Eu oro, Jesus, para que o Senhor ministre em nossos corações e nos chame ao discipulado. Nos chame novamente, Jesus. Se entramos e saímos por essas portas buscando algo que não é te seguir, fale aos nossos corações, Jesus. Fala aos nossos corações, Jesus. Toca-nos mais uma vez, Jesus. Toca-nos mais uma vez, Jesus. Toca-nos mais uma vez, Jesus. Fala aos nossos corações mais uma vez, Jesus. Queremos te amar mais e te seguir. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, te exaltamos,
lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Sim, sim. Vem e toma o teu lugar. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra. Aleluia, Deus. Te louvamos, Jesus. Para terminar, irmãos, a Bíblia vai dizer que existem dois caminhos. Existe um caminho de uma porta larga e muito espaçoso. É muito espaçoso esse caminho. É um caminho que acomoda muitas pessoas. É um caminho confortável e é um caminho onde habitam muitas pessoas felizes. Mas que no fim, esse caminho a ser percorrido nos leva à morte. Há um caminho muito largo, feliz e agradável de se estar, mas que no fim causará a sua morte e a sua destruição. Porém há um segundo caminho, um caminho pequeno e estreito. É um caminho restrito, relativamente com poucas pessoas. Não é muito confortável, mas esse caminho te leva à vida. É um caminho que não é tão agradável de se caminhar aos nossos olhos, mas que no fim nos leva à vida. E quanto mais hesitamos em andar por esse caminho, mais esse caminho se parece estreito a nós. E quando nós nos lançamos nesse caminho, esse caminho se torna um pouco mais agradável, porque a caminhada é com Cristo. Quando nós lançamos nesse caminho, nós percorremos um caminho que no final vai nos levar à vida. Não se engane, não se pode descobrir esse caminho sem entrar nele. Não se pode descobrir esse caminho ouvindo a opinião dos outros, porque a maioria dessas pessoas está no caminho errado. A maioria das pessoas vai estar trilhando o caminho errado. Só existem dois caminhos, o largo e o estreito. Um que parece feliz e agradável, mas que vai te levar à morte. E outro que é estreito, mas vai te levar à vida. Não sei qual é a escolha que está no seu coração hoje, mas escolha pelo caminho estreito, o caminho do discipulado. Você tem mais uma oportunidade de entrar por esse caminho e de trilhar um caminho que te leva à vida. E hoje ele está posto na sua frente novamente, um caminho de discipulado. Eu queria que do fundo do seu coração você olhasse e tentasse enxergar em que caminho você está trilhando, agradável e confortável, mas que no fim te leva à morte, ou estreito que te leva à vida. Irmão, se você deseja mudar de caminho, levanta suas mãos. Se você deseja trocar de caminho, sair do caminho confortável para
estreito e apertado, mas com Cristo. Um caminho que te leva à vida. Ouça o que diz o seu coração, ouça o que diz o Espírito nessa noite. Se você deseja transformar o seu caminho e passar de um caminho largo para o caminho estreito, levante as suas mãos. Nós queremos orar por você. Essa é uma chance de novamente retornar ao caminho que você sabe que é o correto. Essa é a chance de caminhar novamente por um caminho que você tem certeza que te leva à vida, mas que o mundo tenta te dizer que é chato, que não é agradável, e te chama para viver um caminho largo. Essa é a sua chance. Essa é a sua nova chance. Você tem uma oportunidade. Levante uma das suas mãos, queremos orar por você. Se aqui existir alguém que quer trilhar esse caminho. Existe alguém, irmãos? Alguém que nos ouve, coloque no chat. Quer mudar de caminho, nós queremos orar por você. Alguém nesse lugar? Sempre há, irmãos, um novo convite. E tomara que haja um novo convite para trilhar um caminho que te leva à vida. Do Senhor para esse dia. E enquanto ouvia Samuel, eu lembrava da ministração da Márcia também, que falava sobre obediência. E se queremos ser discípulos, e se queremos ser vistos pelo Senhor como aqueles que o amam, a palavra é bem clara: aqueles que guardam os meus mandamentos, aqueles que praticam os meus mandamentos, são esses que me amam. E então eu o amarei, meu Pai também o amará, e nós nos revelaremos a eles. Se queremos conhecer ao Senhor, se queremos revelações da parte dele, vai ser por meio dessa obediência que revela o quanto nós o amamos, e seremos conhecidos como discípulos. Samuel disse muito bem sobre as canções que fluem da nossa boca, mas que às vezes não refletem o que nós sentimos de fato pelo Senhor. O que é mais importante é sermos verdadeiros. Senhor, eu não te amo ao ponto de ser tão obediente como o Senhor espera. Me ajuda, porque Ele te ajuda. Foi assim com Pedro. Pedro achava que seria suficientemente amoroso ao Senhor ao ponto de se doar e morrer por causa dele, mas ele não era. Mas Jesus o ensinou a ser tão obediente, tão amar a tal ponto a Ele, ao Senhor. Aí sim, ao ponto, até se entregar à morte, ser martirizado em nome de Cristo. Estamos num processo de amadurecimento e crescimento, e que no teu coração haja um desejo, primeiramente um desejo de ser discípulo de Cristo e viver tudo isso que Samuel pregou aqui hoje. Primeiro começa com o desejo. João capítulo 7, versículo 17 diz: se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Começa com o desejo, depois o conhecimento.
começa com um desejo, comece a viver hoje e experimente o que o Senhor continuará fazendo na sua vida. Amém, querido? Que essa semana possa corresponder àquilo que ouvimos nessa noite. Que quando sairmos por essas portas, o que mais tocou o seu coração nessa noite possa ficar aí, ó, sabe? Pulsando na sua memória, na sua mente, e que te faça se comportar de maneira pertinente a isso. Amém, querido? Amém? Próximo sábado nós estaremos aqui no encontro de casais, e esse convite são para casais casados e casais noivos também. Namorados, vamos esperar mais um pouco. E eu queria que você alimentasse, sabe, no seu coração uma expectativa para esse dia. Quem sabe você tem alguém muito especial para convidar e talvez no seu coração vem assim uma frase: olha, poxa, essa pessoa não vai vir de novo. Se isso acontece, ore por essa pessoa. Talvez é seu marido, é sua esposa, é um vizinho seu que você quer trazer, né? Enfim, representando uma família, seu filho que é noivo, sua filha que é noiva, enfim, não sei quem você deseja convidar para estar aqui nesse sábado. Não pense que é apenas mais um encontro de casais, mas pense que será liberado sobre a sua vida e para a vida de pessoas que estão aqui, que estiverem aqui, sabe, realidades do coração de Deus. E eu sei que essas realidades, essas palavras liberadas transformam o coração do homem. Olha, se você deseja que alguém seja transformado, que alguém tenha atitudes novas, leve essa pessoa ao Senhor, porque é o Senhor o único suficiente, o único que pode transformar o coração do homem, somente Ele. Não adianta falarmos, não adianta, só o Espírito Santo, aí sim, através das suas palavras talvez, através do seu comportamento também, através de mensagens, com certeza, é capaz de transformar o coração do homem. Então não limite o poder de Deus. Pode ser durante essa semana, pode ser durante ainda esse dia, que você verá a transformação, sabe, revelada em gestos, em palavras, daquela pessoa que você tem orado tanto. Pode ser esse mês ainda, que já está próximo de acabar. Quem sabe esse ano, talvez. Mas não desista de crer, não desista de orar, em nome de Jesus, amém? Próximo sábado, às 7h da noite, nós estaremos aqui, teremos ali um espaço para as crianças, então traga as crianças, em nome de Jesus, e juntos nós vamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para esse tempo, e especificamente para os casais, em nome de Jesus, amém, queridos? Vocês estão sentindo falta da Dinha? Ela manda um beijo para todo mundo. Ela só sentiu um cansaço, né, pertinente à gravidez ali e tal. Tá meio enjoadinha. A gente chegou de viagem, eu vim direto praticamente. A gente estava lá com o pessoal do Esquadrão da Vida lá em Friburgo. Estivemos lá ministrando no dia de ontem. Então acho que essa mudança de temperatura lá estava um frio, né? E essa viagem deixou ela cansadinha um pouco mais do que dá conta. Mas manda um abração, ela tá super bem. Na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui junto e com a Dinha também, que pelo menos para mim faz muita falta, né? Vamos orar, queridos. Samuel, se junta aqui, nós vamos terminar cantando, vem. Amém. Coloque a mão no seu coração aí, querido. Agradeça ao Senhor por ter falado com você nessa noite. Agradeça a Deus por você estar aqui. Agradeça a Deus, como a Márcia falou, você tem muitos motivos de testemunhar ao Senhor, então agradeça a Deus por esses testemunhos. Deus, nós somos gratos a Ti porque temos muito a falar ao Seu respeito. E a cada dia o Senhor nos ensina, a cada dia o Senhor nos demonstra o Teu cuidado e o Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela palavra liberada sobre nossas vidas nessa noite, desde o começo do culto até agora, enquanto nós estamos orando a Ti para irmos embora. Deus, que a Tua presença possa nos conduzir até os nossos lares e que possamos, Pai, desfrutar da Tua maravilhosa presença enquanto estivermos nos encaminhando para lá. Que essa semana seja uma semana de vitória, Senhor, uma semana de crescimento, de amadurecimento. Livra-nos, Pai, dos perigos deste tempo, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por
pessoas que hoje não estão aqui, que nós sabemos que estão doentes, pessoas que estão sofrendo com dores, pessoas que estão cuidando de doentes. Pai, eu peço que em nome de Jesus a tua mão esteja sobre essa pessoa, sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Aqueles que estão desanimados, Senhor, que o teu Espírito Santo possa alcançar corações agora, trazendo um novo ânimo, Senhor, um novo fôlego agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão trabalhando, Senhor, que o Senhor possa abençoá-los, o Senhor possa guardá-los em nome de Jesus, honrá-los, ó Deus, aonde eles estiverem agora, desprendendo o seu esforço, Pai, abençoando outras pessoas com o serviço das suas mãos. Que todos nós, Pai, que fazemos parte desse corpo, que fazemos parte da tua igreja, Senhor, possamos nos movimentar segundo as tuas ordens, a sua orientação, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de entrarmos a bênção, temos cantina, e se eu não me engano é cachorro quente, né? Então, você que estiver ali com fome, quiser levar para sua casa, quiser consumir aqui, nós só reforçamos que nós não podemos nos ajuntar nas mesas, mas espaçados, você com a sua família, tem ali um ambiente para você se alimentar, ou até mesmo, se você preferir, levar para sua casa. Amém, queridos? Levante suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E eu verei a face da estrela da